Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos que nos acompanham nessa transmissão. Estamos aqui para semear a palavra de Deus e esperamos que você seja alcançado, abençoado e que o Senhor possa falar ao seu coração. Louvado seja Deus. Num contexto em que vivemos, num mundo atribulado, e que as notícias nacionais e internacionais não são das melhores, mas estamos aqui para anunciar para você uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia gloriosa que fala algo ao seu coração, de um lugar onde não há choro, pranto, tristeza, aonde reina a paz, a alegria, o amor, e é para lá que nós estamos indo. Louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus disse que quando virdes falar sobre guerra, rumores de guerra, Ele disse para que nós nos alegrássemos em saber que aquele dia estava próximo. Então nós aqui, enquanto o Senhor nos der graça, estaremos anunciando esta boa nova de salvação. Para muitos que, ao observar a situação em que o mundo vive, e olha de um lado para o outro, não vê saída, mas há uma saída. E nós estamos aqui para te mostrar essa saída. Só Jesus é a solução para todo e qualquer conflito que o ser humano possa enfrentar. E sem perca de tempo, gostaria que você aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, pois sabemos do alcance que este programa tem, tem chegado a lugares aí em que nem imaginamos, Temos recebido mensagens de várias partes do Brasil, e do exterior, de pessoas que têm sido alcançadas, abençoadas, que nos acompanham, E importa é que o Senhor cresça, que o Evangelho seja pregado a toda criatura em obediência ao que Ele nos ordenou em Sua palavra. E você que tem sido alcançado, você que nos acompanha, fique conosco e receba o Espírito de Deus na sua vida, transformando e fazendo a obra gloriosa da salvação, porque este é o objetivo. Louvado seja Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, para que façamos aqui a leitura. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E orando ao Senhor para que Ele nos conduza em sua presença. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos que sempre estão conosco, nos acompanhando, ao vivo aí pelo Facebook. Que o Senhor possa recompensar, Já pedimos aí a sua colaboração, que você curta, compartilhe esta live, para que mais pessoas sejam alcançadas. Louvado seja Deus, pela palavra de Deus. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, é o texto que estaremos meditando nesta manhã. Diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e sentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que contra si mesmo suportou tal contradição dos pecadores, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Amém. Amado e eterno Deus, é com satisfação, Senhor, que nos colocamos na Tua presença nesta manhã, para juntos, unidos num só propósito, Senhor, num só amor, num só Espírito, para levar, Senhor, a preciosa semente ao coração desejoso de ouvir a Tua palavra. E sabemos que esta palavra, Senhor, é poderosa, que penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Por isso, Senhor, te pedimos nesta manhã, que esta pessoa, Senhor, que nos acompanha, que está, meu Deus, agora nos ouvindo, nos vendo, possa atentar para ela, Pai, e ser, meu Deus, tocada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O autor aos Hebreus escreve este capítulo da sua carta, e é claro, você que compreende a Escritura, que tem intimidade com a leitura bíblica, sabe que não se pega um texto isolado para que possa trabalhar esse texto, sem que haja uma consideração pelo seu contexto. E aqui o autor, ele começa dizendo assim: portanto. Esta palavra indica que ele está dando continuidade a um assunto. Portanto, por causa disso, por isso. Então, ele diz: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então isso nos traz uma pergunta: do que ele está falando? Quem são essas testemunhas? E a gente vê muitas interpretações, mas de acordo com o que a palavra de Deus nos fala, nos fornece, o autor aos Hebreus, sabemos que a inspiração é de Deus, mas aqui o autor está se referindo ao capítulo anterior, que nós não vamos ler na sua totalidade, mas você tem a liberdade de voltar uma página aí da sua Bíblia e observar quem são essas testemunhas, do que o autor aos Hebreus está falando. E no seu capítulo 11, ele começa descrevendo o que é a fé. Louvado seja Deus! E dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é este povo que vive pela fé, irmãos. E sabemos que o mundo, o curso do mundo, não está baseado na fé. Então, de que maneira nós vamos ter êxito, vamos correr esta carreira,
Se a nossa fé não estiver, como descreve aqui o autor no capítulo 11, no versículo 1, se ela não estiver firme e fundamentada, mas se eu estiver baseando a minha vida espiritual em outra coisa, que não seja no firme fundamento da fé, com certeza não terei sucesso nesta carreira espiritual, nesta vida cristã. Então a palavra de Deus, ela não se choca, não se contradiz, e quando ele menciona aqui estas tão grande nuvem de testemunhas, algumas estão mencionadas aqui no capítulo 11, como eu já disse, e ele vai falar aqui de uma infinidade de pessoas que pela fé venceram. E ele vai citar Abel, Enoque, Noé. Louvado seja Deus. Veja que todos estes tiveram a sua vida baseadas na fé, porque acreditavam num Deus que opera, não há barreira para ele, não há impossível, não há coisa difícil, mas pela fé. Louvado seja Deus. A gente vê, aqui, pensando aqui, uma dessas figuras ou outra, o próprio Noé, que quando avisado por Deus de que o fim estava próximo, em obediência pela fé, constrói ali a arca e anuncia que era necessário que entrassem pela porta da arca, porque o fim estava próximo. Isso pela fé. Mas o mundo, aquelas pessoas que não eram da fé, que não podiam enxergar aquilo que somente pela fé se enxerga, não deram ouvido à voz do homem da fé. E conforme você conhece, você sabe, todos pereceram pelas águas do dilúvio. Mas aqueles que viveram por fé, que obedeceram pela fé, foram poupados, isto é, 8 pessoas que sobreviveram ao grande dilúvio. E ele cita outros mais, como Abraão, louvado seja Deus, e este sendo então o pai na fé, que nos deixou um exemplo glorioso de fé. Louvado seja Deus, Sara e outros tantos mais, louvado seja Deus, Isaac, Jacó, José, Moisés. Então aqui ele está nos mostrando quem são estes heróis da fé, a famosa galeria da fé, mostrando que é possível, nos deixando o exemplo de que sim, é possível viver e vencer pela fé. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz assim que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas são compreendidas, elas se discernem espiritualmente. Então não adianta aquele que não é da fé tentar compreender como vivem os que são da fé, e julgar lá de fora, sem experimentar, sem ter se entregado a Cristo, sem ter feito a sua profissão de fé, e querer compreender. Não tem como. Mas aqueles que são da fé, vivem desta maneira que muitas das vezes
é incompreensível àqueles que estão fora. Porque, veja bem, isto foi o que aconteceu, né? E a gente percebe que, para os que são da fé, o obedecer, o enxergar a providência divina é coisa natural. Se é que pode dizer que andar em espírito é natural, mas a gente percebe isso usando o exemplo de Abraão. Quando Deus manda que ele ofereça ali o seu filho em sacrifício, e ele se prepara e vai, e caminha ali por dias, até chegar ao local indicado, e quando ele ali chega, ele diz aos seus servos: fiquem aqui. Louvado seja Deus, porque este momento, o momento da prova da fé, o momento em que você vai ter ali aquela experiência com Deus, é você e Deus. E ele diz então para os seus empregados ali: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos. Eles iam até o alto do monte, adoraremos e voltaremos. Ora, essa caminhada toda era para que, chegando ali, o menino fosse oferecido em sacrifício. Como assim? Poderia alguém dizer ali para ele: como assim? Mas os que são da fé, é como o autor descreveu aqui, explicando que a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. Aleluia. Humanamente falando, aos olhos do homem seria impossível de que eles pudessem retornar aos seus servos. Mas como aqui na descrição do que é fé, ele estava enxergando pela fé aquilo que o olho humano, aquilo que a compreensão humana não consegue enxergar. Louvado seja Deus. Ele enxergava a providência divina. Eu não sei se ele já tinha algo no seu coração, pensando em uma maneira de como o Senhor lhe restituiria o seu filho, mas uma coisa ele tinha certeza, de que ele voltaria aos seus criados juntamente com o seu filho. E ali ele vai. Louvado seja Deus. E nos informa a Escritura que quando chega ao local indicado, ele então é indagado pelo seu filho, aleluia, que diz: pai, temos todos os apetrechos aqui para a realização do sacrifício, mas me diz uma coisa, meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Aleluia. E aí vem a resposta então do homem da fé, daquele que enxerga o que o ser humano comum não consegue, e que você aí do outro lado talvez não esteja contemplando, enxergando uma saída para a sua situação. E ele ali apoiado nesta fé gloriosa, na fé no Deus provedor, ele diz: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro, louvado seja Deus. Então, irmãos, amigos, queridos ouvintes, quando a nossa fé está firmada em Cristo, que é o autor e consumador dela, você tem esta certeza que Abraão teve, e isto nos serve de inspiração. É o que o autor está querendo nos mostrar aqui no capítulo 12 da sua carta, para que nós olhemos um capítulo atrás
e vejamos estes exemplos de fé e entendamos que mesmo em meio às adversidades, nós podemos vencer pela fé. E que você possa ser inspirado por estes exemplos de fé que temos mencionados aqui nas Sagradas Escrituras. E ele continua dizendo: para que possamos correr esta carreira da fé, é necessário que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque para que possamos exercer esta fé gloriosa, primeiro é necessário que deixemos todo o embaraço. E o embaraço ainda não é necessariamente o pecado. Veja que ele faz aqui uma divisão, deixando todo o embaraço e o pecado. Porque se estamos numa carreira proposta para nós, então isso indica que estamos em movimento, estamos andando, estamos caminhando. E o povo da fé, aqueles que correm esta carreira gloriosa, deve estar atento aos embaraços que muitas das vezes o inimigo lança. E a orientação do autor aqui aos hebreus, inspirado por Deus, deixemos, ainda no versículo 1, deixemos todo o embaraço. Você faça como a palavra de Deus nos mostra, e na ocasião da ceia do Senhor, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, há uma orientação lá que não deve ser apenas para o momento da ceia, mas lá diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas quando a Escritura diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, então em todo o tempo é necessário que façamos constantemente uma revisão, um exame de nós mesmos, para ver se não há algum embaraço que vá fazer com que tenhamos dificuldade para desenvolver esta carreira que está proposta, que impeça o progresso espiritual, a caminhada na fé, ou seja, a carreira que está proposta. Porque não se pode caminhar bem se há algum embaraço. Você compreende o que eu estou dizendo? Tente caminhar, por exemplo, aí na sua casa, no seu lar, com alguma coisa enroscada no seu pé, no seu calçado, até um calçado mesmo que você usar, que não seja o seu número, ele vai te machucar, ele te incomoda, e isto vai prejudicar a sua caminhada. E a mesma coisa acontece na carreira da fé. Se nós nos adaptarmos a pequenas coisas que aquilo por enquanto não nos tirou da caminhada, mas nos acostumamos com um embaraço, e amanhã vem outro embaraço, e depois um outro embaraço, e quando pensamos que não, estamos impedidos de caminhar a carreira que nos está proposta. Mas também ele nos adverte que deixemos todo o embaraço e também o pecado. E a palavra de Deus nos diz que se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não tem como, a Escritura deixa claro sempre que não há comunhão entre a luz e as trevas. Louvado seja Deus. O convite do Senhor é para que o homem deixe o pecado e viva uma vida de santidade na sua presença gloriosa, deixando o embaraço e o pecado.
Porque não tem como, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você fazer a profissão de fé, aceitar a Cristo como seu Salvador e continuar na prática do pecado. A gente vê hoje em dia a moda de ser crente, pessoas postam em redes sociais as suas cerimônias de batismo, de realização de cultos, mostrando que fulano se converteu, que fulano agora pertence a determinada religião, mas não há um sinal na sua vida, da sua conversão, da transformação da sua vida, porque Jesus disse, falando ali para Nicodemos, necessário é nascer de novo, Nicodemos. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque quando a pessoa recebe o Senhor no seu coração, aleluia, a sua vida é transformada, ele passa a ser uma nova criatura. Então o pecado não faz mais parte da sua vida. E quando estes que já foram alcançados pelo Senhor, porque estamos sujeitos, em algum momento ele é atingido pela flecha do pecado, a Escritura diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então talvez você, por um motivo ou outro, tenha sido contaminado novamente pelo pecado e pensa, para mim não tem mais jeito, eu pequei, então eu me lanço para longe da presença do Senhor. Não faça isso. Você também é convidado a olhar, como diz aqui o autor, para esta tão grande nuvem de testemunha e ver que com a força da fé eles venceram o pecado, apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões, louvado seja Deus. E ainda hoje o sangue de Jesus não perdeu a sua eficácia, ele ainda tem poder para perdoar o seu pecado, fazer de você uma nova criatura, operar maravilhosamente na sua vida, tirar você da situação em que você se encontra e fazer de você um servo, uma serva de Deus, um vaso escolhido para ser usado também para alcançar a sua família, os seus amigos, por onde quer que você for, você poder testificar de onde o Senhor te tirou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a instrução, a orientação aqui é para que deixemos não somente o embaraço, mas também o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele ainda diz mais, que tão de perto nos rodeia. Não precisa ir longe não, para a pessoa se embaraçar, para a pessoa pecar, não precisa ir longe. Basta você deixar de olhar para Cristo e começar a confiar em si mesmo, talvez, ou usar aquilo que Deus te deu, a sua condição de raciocinar, de pensar, e deixar que o inimigo assuma o controle da sua vida, e comece a desprezar e deixa de buscar as coisas do Senhor para você ver. Se o inimigo não se apresenta imediatamente, oferecendo-lhe a mão para caminharem juntos, longe da presença do Senhor Jesus. Mas se você, querido amigo, irmão, olhar para esta palavra e guardá-la no seu coração, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, então vem a instrução dizendo assim: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira está proposta, louvado seja Deus, o convite está lançado. Jesus disse assim: vinde a mim, todos
Veja, todos. Não há exceção. Todos os que estáis cansados. Porque cansa, irmãos. Cansa. Muitas das vezes as pessoas buscam distrações na bebida, na droga, em festas e outras coisas mais, tentando mascarar uma pergunta, um ponto de interrogação que existe dentro de todo ser humano. O porquê eu existo, o porquê vivo, de onde venho, para onde vou. E vem até você, talvez, uma pergunta que é comum ouvirmos e vermos por aí: existe vida após a morte? O que você acha? Louvado seja Deus! Então, o ser humano, ele tem dentro de si todos esses questionamentos. Como é? Depois que a pessoa parte dessa vida, para onde ela vai? Até existe também um panfleto que às vezes a gente sempre encontra por aí, que faz uma pergunta que diz assim: onde passarás a eternidade? Aleluia! Então tudo isso existe, este questionamento, porque a nossa mente é limitada, não compreendemos muitas coisas, mas pela fé nós enxergamos e vemos estas respostas na palavra de Deus. Jesus prometendo de que onde Ele estiver, nós vamos estar também, prometendo vida eterna àqueles que entregam a sua vida a Ele e pela fé agora vive uma vida fora do pecado, deixando o embaraço, olhando para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então esta carreira, ela está proposta para você que me ouve nesta manhã. Talvez você já tenha tido experiências boas e talvez não muito boas, porque ouvimos muito, pessoas que costumam julgar a carreira que está proposta, a carreira da fé, naquilo que muitas das vezes vê em pessoas que não têm este compromisso. Porque existem pessoas com a vida desordenada, que não têm compromisso com Deus, e quando se apresentam como servos de Deus, aí a pessoa que está lá fora olha e fala: eu? Ser cristão, ser crente igual fulano? Eu prefiro ficar como estou. Mas nesta manhã, o convite aqui do Espírito de Deus, através do autor aos Hebreus, está dizendo para mim e para você: olhe para Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ainda que ele menciona aqui estes homens e mulheres que venceram pela fé, mas todos eles venceram porque olharam para a carreira da fé, para o autor e consumador da fé, para o Cristo prometido, para o Senhor que ainda não havia se manifestado aqui humanamente como fez, mas naquele tempo ainda eles tinham fé e olhavam pela fé, e por isso venceram, e os seus nomes estão aqui na galeria da fé. Então o Senhor aqui nos convida na sua palavra a olhar para estas pessoas, para estes exemplos de fé. E note que aqui na galeria da fé não está mencionado o nome daqueles que naufragaram na fé. Por isso eu te digo, para você que quando sentir esta palavra tocando ao seu coração, não olhe para os maus exemplos que existem por aí. Mas se você olhar para Jesus, eu tenho certeza no meu coração que você não vai se decepcionar, porque Ele é o modelo. Se você olhar para Ele buscando a perfeição, você vai encontrar.
Se você sente o desejo no seu coração de amar o próximo e procurar em quem se inspirar, aqui está a galeria da fé, mas todos eles, como já disse, olharam para o Senhor. Então olhe o exemplo que tem aqui na vida de cada um deles, mas faça como eles, olhe para o Senhor. Louvado seja Deus, e eu tenho certeza que você também vai ser inspirado por Deus, e também irá correr esta carreira que está proposta. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E para você que já deu aí os primeiros passos, louvado seja Deus, a esta carreira que está proposta, ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Então, já que se trata de uma carreira, é necessário que haja daquele que se propõe então a correr esta carreira, resistência, né? Porque se você vai fazer uma carreira, você não pode correr, né? Trazendo aqui como um exemplo natural para nós, vamos fazer uma carreira e correr alguns metros e abandonar e deixar. Então é necessário que haja resistência, propósito no seu coração. Não, eu vou correr esta carreira até o seu final, para chegar ali na linha de chegada e receber a minha recompensa. Louvado seja Deus. E a recompensa, eu e você sabemos, é a coroa gloriosa da vitória, é a vida eterna que esperamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é necessário, irmão, irmã, ter essa resistência, não abandonar a carreira da fé por qualquer motivo, mas seguir firme e confiante de que lá na linha de chegada nos espera de braços abertos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário termos resistência, tanto para a carreira da fé, quanto para resistir o diabo que quer lançar o embaraço e o pecado para te atrapalhar nesta carreira gloriosa. Por isso Tiago nos escreve no capítulo 4, versículo 7, resistir o diabo com as suas próprias forças e ele fugirá de vós, irmãos. E a gente ouve muitas das vezes irmãos, irmãs amedrontados, dizendo: o inimigo está furioso. Ele sempre foi, irmãos. Ele sempre foi. Ele é astuto. Mas se nós resistirmos, obedecendo a orientação do nosso irmão Tiago, ele está garantindo para nós que ele fugirá. Louvado seja Deus. Então é necessário que você tenha esta resistência e também força, porque é necessário força para que possamos resistir, permanecer firmes, correndo esta carreira que nos está proposta. Por isso a carta aos Efésios diz: fortalecei-vos no Senhor. Capítulo 6, versículo 10, e na força do seu poder. Aleluia. Note que a fortaleza necessária, a força necessária para que sejamos bem-sucedidos nesta caminhada é nos fortalecermos no Senhor, irmãos. Não em nós mesmos, não na força do nosso próprio braço, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, como nos orienta a palavra de Deus, mas a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz: fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou será que Daniel, quando foi lançado ali na cova dos leões, será que ele chegando ali, se atracou com os leões e mostrou que ele era forte? Foi isso que aconteceu? Não.
Mas quando o rei chega lá no outro dia e com voz triste pergunta: Daniel, acaso o Deus que você serve te livrou do poder dos leões? Aleluia! Ele então ali com o seu coração cheio de fé, com certeza, sabendo que se dependesse dele, ele seria devorado pelos leões, ele responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aleluia, me livrou do poder dos leões, porque achou inocência em mim, porque não tinha embaraço na vida de Daniel, não tinha pecado na vida de Daniel. Daniel corria esta carreira, louvado seja Deus. E Deus então, pelo seu poder, fechou a boca dos leões. Veja então que a força necessária para que corramos esta carreira não é minha, não é sua. É claro que temos que fazer a nossa parte. Fortalecei-vos, está dizendo Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos. Não é tempo de parar, irmãos. Não é tempo de nos embaraçar com as coisas desta vida, deixar que as adversidades, as perseguições, as pedras, os espinhos e tantas coisas mais que enfrentamos nesta vida venham nos tirar do foco, mas que venhamos ter esta resistência e buscar no Senhor esta força que necessitamos para que possamos correr esta carreira que nos está proposta. E está aqui o endereço para que você possa alcançar esta força. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. E também é necessário termos foco. Estar olhando, porque o texto diz aqui no versículo 2, do texto em que lemos: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Então é necessário termos este foco, porque se você estiver caminhando e olhando para os lados, olhando para trás, e disperso, e sendo atraído por coisas que possam tirar o foco, tirar você do seu objetivo, você vai se perder. Você vai ser atraído, as distrações farão com que você perca este foco. Por isso a orientação aqui do autor no versículo 2 diz: olhando para Jesus. Como eu já disse, existem muitos maus exemplos de pessoas que muitas das vezes até o próprio inimigo faz com que a pessoa apareça e carrega uma Bíblia embaixo do seu braço e ali na frente dá um mau testemunho para que pessoas possam olhar para ele e até criticar aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Por isso a orientação do autor aqui no versículo 2 é esta: olhando para Jesus, irmãos. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, a nossa fé, ela começa em Jesus. Louvado seja Deus, e ela terminará com Jesus. Porque Ele é o autor, então Ele começou, a fé começa ali nele. E esta fé terminará com Ele. Porque quando o dia glorioso da sua vinda chegar, aí não precisa mais você enxergar pela fé, porque você estará para sempre na presença gloriosa do Senhor Jesus, em espírito. Louvado seja Deus. Este dia se aproxima, este dia vem, louvado seja Deus, pois
A palavra de Deus nos garante que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então este convite é para você. E é necessário, irmãos, continuidade nesta carreira que está proposta. Porque se nós perdemos a resistência, louvado seja Deus, se nós não buscarmos a força necessária para permanecer firme nesta carreira que está proposta, se nós perdemos este foco, então não haverá continuidade. Aí estaremos fazendo vereda não direita. Estaremos como aquele que manqueja, diz a palavra. Porque se você observar como a palavra de Deus nos mostra o exemplo da pessoa que manqueja, ele uma hora está em cima e uma hora está lá embaixo. Uma hora está em cima, uma hora está lá embaixo. Então é necessário que busquemos a resistência, a força, tenhamos foco para que tenhamos esta continuidade na nossa caminhada espiritual. E assim faremos vereda direita na presença de Deus. Porque senão iremos caminhar um pouco nesta carreira gloriosa e haverá desistência da nossa parte e paramos. E aí depois voltamos de novo, e aí paramos. Então esta vereda não é direita. E pode ser que neste momento em que eu deixe de olhar para o Senhor, que eu não busque a força do Senhor, que eu não tenha resistência para haver continuidade nesta carreira, pode ser que eu seja surpreendido pela volta do Senhor ou pela morte. Então triste será o meu destino eterno se assim acontecer na minha vida. Então é necessário resistência, força, foco e continuidade. E a orientação é para que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, porque a nossa fé começa em Jesus e termina com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele é o exemplo, irmãos, para tudo, para tudo. Ele diz: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou a verdade, não uma das. É mentira quando dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus diz: eu sou o caminho. Então somente por Ele, não é pela boa obra, não é pela caridade, não é pelas esmolas, não é por nada disso. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então, se você está cansado de viver escravizado pelo pecado, de viver em meio a tantos embaraços, louvado seja Deus. Eu convido você a olhar para Jesus nesta manhã. Então, quando o desânimo chegar, olhe para Jesus. Quando a tristeza chegar, olhe para Jesus. Quando o medo chegar, olhe para Jesus. Tem o hino 303 da harpa cristã que diz: eu preciso de Jesus. E lá nas estrofes finais vai dizer assim: quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Nós precisamos de Jesus em todo o tempo, mas neste momento em que o louvor que eu mencionei aqui fala: quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Neste momento, mais do que qualquer outro, você precisa de Jesus.
porque Ele é a vida. E sem Ele, Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Então eu preciso de Jesus. Esse irmão aqui que vos fala precisa de Jesus, mas você também precisa. Todos precisamos. Então, não desanime. Louvado seja Deus. A luta é grande, a perseguição, a adversidade. Não desanime. Louvado seja Deus. Não recue, não pare, siga adiante. Louvado seja Deus. E você talvez pense: irmão, mas quem garante que se eu correr esta carreira que me está proposta, eu vou vencer? A Escritura nos garante. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz que em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Porque o Senhor já venceu por nós, irmãos. Ele está lá na linha de chegada, esperando por mim e por você, para te oferecer a recompensa, a coroa de glória. Louvado é o nome de Jesus. Então que Deus abençoe o seu coração, e que esta palavra possa ter aí te enchido de ânimo, para que você possa buscar a resistência, a força, foco, para que você tenha continuidade nesta carreira que está proposta. Louvado seja Deus. E estamos aqui pela cidade de Cruz das Poças, na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, aqui no Ouro Verde. Louvado seja Deus. Hoje, permitindo Deus, às 19 horas, haverá o culto de adoração e louvor a Deus. Venha, você traga a sua família, convide os seus amigos, para que venha aqui ouvir mais, aprender mais, saber mais a respeito de Jesus, que é o autor e consumador da fé. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu coração. O nosso WhatsApp, irmãos, está aí divulgado, né, na página, está aí também no cabeçalho desta live, e você tem a liberdade de estar aí mandando a sua mensagem, entrando em contato conosco. Mas para que você possa lembrar melhor, o número é, né, o DDD 16, não é? 99100-0442. Repetindo, DDD é o 16, o número é 99100-0442. Louvado seja Deus. E ali por Sertãozinho, né, na rua Expedicionário Leles, número 2428, ali também haverá o culto, né? Começa ali um pouco mais cedo, às 18h30, e também os irmãos ali, né, na direção do pastor Valdir, estão ali também num culto de adoração e louvor a Deus, a partir das 18h30. Você também, talvez esteja por Sertãozinho, é também nosso convidado, e com certeza você será muito bem recebido. E se você estiver aí em qualquer localidade, né, e tiver interesse em estar participando dos nossos cultos, entre em contato conosco por este WhatsApp ou pelos meios da rede social, e nós estaremos aí te orientando, né, onde você pode encontrar, né, louvado seja Deus, a igreja, e ser aí instruído e orientado pela igreja local aí na sua cidade, tá bom? Então que Deus abençoe o seu coração. Obrigado pela audiência, né, os irmãos que estão aí comentando, compartilhando. Que Deus abençoe todos vocês, e que a graça e o poder de Deus seja na vida de cada um dos irmãos. Nós estaremos orando e agradecendo ao Senhor neste momento. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta transmissão deste programa, Pai, e pedimos a tua bênção nesta manhã. Que o Senhor, meu Deus, alcance esta pessoa que nos acompanhou aqui e que estava em desespero, buscando talvez uma saída para a sua situação. E ao ouvir esta palavra, esta mensagem, meu Deus, ela foi orientada e os seus olhos se abriram para compreender as Escrituras. Porque a tua palavra diz, meu Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos. Meu Deus, mas nós estamos aqui diante daquele que pode curar a cegueira física, como temos exemplos na palavra do Senhor, mas também a cegueira espiritual. Senhor, cura esta cegueira espiritual da vida daqueles que estão sem rumo, sem saber para onde ir, mas que hoje foram esclarecidos, iluminados pela Tua palavra. É com gratidão no nosso coração, dê, Senhor, um ótimo dia para o irmão, a irmã que nos acompanha aqui nesta live, e uma semana abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, que você tenha um excelente dia e uma excelente semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.